E hoje, nós que somos gestores e gestoras condominiais, a gente sofre muito, sabe, Flávio? A gente sofre com empresas que, às vezes, se apresentam como terceirizada, apresentam um marketing maravilhoso dizendo que seus colaboradores são treinados, e quando a gente contrata e coloca eles para fazer na prática, eles não têm treinamento. Parece que a gente tem que pegar eles no colo, pior ainda, como se a gente tivesse uma equipe orgânica. E aí a gente não fala só de treinamento para as pessoas ficarem igual o robô, mas que elas saibam o que elas estão fazendo ali. Ou saibam que tipo de venda que elas estão fazendo, que tipo de relacionamento. A pessoa está ali, às vezes, para resolver um problema. Quantas vezes eu estava lá no balcão dia de sábado, que a gente trabalhava meio expediente no sábado, e chegava uma pessoa lá querendo fazer a colocação de uma porta. Se eu não tivesse o treinamento para poder entender a necessidade dele, ele ia sair com uma porta no sábado e ia voltar na segunda para comprar a duela, fechadura, dobradiça, verniz, lixa. Não, o treinamento que o Flávio me deu, ele já saía com tudo. Porque se ele tivesse qualquer dúvida, eu pedia para ele ligar para o profissional dele, a gente perdia 10 minutos, mas ele não ia ter o retrabalho de voltar na segunda-feira para comprar na Flaviense ou comprar numa outra empresa. Ou então a gente não perdia a venda. Ou deixar de fazer o serviço. É porque a gente precisa, isso não só como vendedor, mas como ser humano, se envolver de fato no problema do cliente. A gente não vende produto, a gente vende solução. Então a solução, muitas das vezes, ela não é um produto único, é um pacote de coisas que você precisa orientar o teu cliente e o teu colaborador para poder fazer essa entrega. Então, o envolvimento na dor do outro, que hoje eu acho que é uma coisa, infelizmente, que a gente vem perdendo, né? Hoje as conexões humanas ficaram muito no celular, muito uma coisa assim, então a gente não dá muito valor ao outro e com isso a gente perde muita oportunidade, tanto de se relacionar, quanto de vender também, efetivamente. Eu sempre falo que as experiências que a gente teve anterior, elas vão moldando a gente para o futuro, né? Eu cheguei lá na sala, fui entrevistada exatamente pelo Flávio, e aí no final da entrevista eu agradeci, estiquei a mão, falei, Flávio, não tem como eu ficar, porque o produto que você vende é um produto que eu nunca imaginei de vender, que tem uma variedade enorme. E aí, se o cliente me perguntar uma coisa e eu, com consciência de vendedora, eu acredito que quando você está à frente do balcão para fazer uma venda, o cliente não tem que fazer uma pergunta e você não saber responder. E aí o Flávio pegou, virou para mim e falou assim, não, eu quero te treinar. Eu estou vendo que você tem potencial de vendedora. O que você tem que fazer é só aprender sobre o produto. E aí eu pego um gancho também para falar de um produto que é do Chá das Síndicas, que eu quero também explicar para vocês. O Diário de Diagnóstico é um produto personalizado do projeto do Chá das Síndicas. Ele é feito especialmente para você que é gestor e gestora condominial. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante que geralmente os síndicos e síndicas não fazem, que é o cronograma de atividade. É incrível, Flávio, quando as pessoas não sabem aonde que começa o seu dia, aonde que termina o seu dia. Se é para varrer, né? Se é para passar pano, se é para passar um brilho, se é para passar um óleo de peroba. E isso acontece não é só na sua empresa. Não, acontece no condomínio também. Então, assim, a gente fica o tempo todo aprendendo, dando o próximo passo, caminhando, né, para poder amadurecer cada vez mais certas ideias. Sim. E aí isso é um apoio à gestão, efetivamente. Sim, né? Sim. Assim, eu tenho milhares de histórias com você que talvez você não lembre e tal, mas assim, eu tenho algumas histórias com o Flávio que essas histórias são ligadas diretamente à gestão condominial, diretamente ao exemplo que a Flaviense dá para mim e dá para o mercado condominial. Por exemplo, uma vez você contratou uma empresa que era o cliente secreto, você lembra? Lembro. O cliente secreto ligou para vários vendedores. Claro, eu não vou expor ninguém aqui, não vou falar o nome. Mas tinha, assim, vendedores acomodados, porque tinha número X de cliente, então ele não queria perder tempo falando com uma pessoa que ele não sabia quanto que ia comprar. Tinha vendedor que falava muito baixo e que
aquele teste era para saber que a pessoa que estava do outro lado não ouvia o que a pessoa falava diretamente. E aí foi muito engraçada essa reunião, porque o Flávio é a pessoa da reunião. Ele não só faz aquele processo, ele vai apresentar pra gente, que somos colaboradores, o resultado. E aí no dia da reunião, ele falou assim, aí ele falou de todo mundo e eu fiquei quieto. Eu falei, ué, gente, ele não vai falar de mim? Eu sou nova, eu quero saber como é que é o meu termômetro. Qual foi a nota que eu tirei? Previamente eu passei um script, né? Então o vendedor tinha um script, já seguia, assim como você apresentou o script aqui do seu dia a dia, o vendedor tem um script na venda. A venda não é um acidente, a venda é um processo. Isso. E tinha um script. Então eu lembro bem disso, porque acho que uma semana, algum tempo antes, eu treinei o script com todo mundo e na semana seguinte, ou 15 dias depois, eu não sei, eu contratei essa empresa de cliente oculto para validar se os vendedores estavam aplicando todo o script, né? O resumo da história foi esse. E aí o mais legal é que ele estava demorando para falar meu nome, falava o nome de todo mundo. Eu falei, ai meu Deus, será que essa mulher me avaliou mal? Meu Deus, será que eu não segui o script? Quando você é novo, você se cobra muito, né? Será que eu esqueci alguma coisa? Aí depois que todo mundo ficou naquela confusão, porque uns tiraram notas baixas, outros tiveram uns pontos e tal, aí o Flávio virou e falou assim, ó, a única pessoa que a empresa de cliente secreto elogiou e falou que não daria 10, que daria 11, é a Ana Paula, porque no final da ligação ela ainda insistiu e falou, vem no sábado que a gente funciona no sábado até meio-dia. Então, assim, isso são coisas que para muitos... E foi aí que você ganhou o livro, lembra? Foi, quando eu ganhei o livro. Então, assim, são coisas que às vezes você pode achar que são coisas pequenas. Mas olha como essa coisa que aconteceu lá atrás marcou a minha vida. Você tem que prestar muita atenção nos treinamentos. Você tem que aproveitar como colaborador todas as oportunidades que o condomínio ou que a empresa está investindo em você. Se amanhã você não vai ficar nessa empresa, tá tudo bem. Eu não fiquei na Flaviense. Mas se eu tivesse ficado na Flaviense, eu não estaria hoje aqui, nesse podcast, falando com você e falando com o Flávio. Então, tudo são oportunidades. Mas o importante é você aproveitar tudo, você aprender muito, não é isso, Flávio? É verdade, isso é de uma época que não existia inteligência artificial, que não existia, acho que nem Google talvez, não sei, acho que nem Google, nem YouTube, e o mal das pessoas é que elas esperam que alguém faça por elas. Então elas esperam que a empresa dê o treinamento, que o condomínio dê o treinamento. Hoje, para qualquer assunto que você queira, você tem na palma da tua mão um treinamento. As pessoas têm que entender, elas têm que se autorresponsabilizar. O nome do jogo profissional e de vida é autorresponsabilidade. Então as pessoas podem treinar, podem se capacitar, independente até que a empresa faça. É óbvio que é importante que as empresas façam, que os condomínios façam, mas cada ser humano pode se envolver em querer ser melhor e fazer o treinamento próprio. Hoje você entra no YouTube, tem treinamento de tudo. Você pergunta para uma IA, para um chat GPT, você tem informação sobre tudo, né? Falando para os vendedores aí. Você vai visitar um cliente, você não tem como ir no cliente sem saber informações básicas. Quem é o cliente? Você vai na construtora, quantas obras ele tem? Então, isso você tem tudo na palma da mão. Entendeu? Tudo na palma da mão. Até queria falar um negócio que aconteceu ontem comigo. Até mandei para os vendedores, né? Eu sou vascaíno, né? Com todo orgulho, feliz da vida. Ai, meu Deus, o meu filho hoje também é. Eu acho que o Jansen é influência do Flávio, não é possível. Deve ser, porque lá bem todo mundo é influenciado. Flamengo, gente. Aí você vê, quando eu vou a São Januário, né? Sempre tem aqueles flanelinhos pra estacionar o carro e tudo. E beleza, da última vez que eu fui, um me abordou, falou, quando você precisar de vaga, ó, me liga, salva o meu telefone e beleza. E eu dei meu telefone pro cara, lá estacionei. Ontem teve jogo de novo, que por acaso foi no Engenhão, não foi em São Januário. De tarde, o cara me mandou mensagem. Seu Flávio, você vai querer vaga pra hoje? Oh, que lindo. Aí eu falei, rapaz... Empreendedor. Não, ele estava fazendo prospecção e pré-venda. Aí eu falei, rapaz, hoje eu não vou no jogo, porque eu jogo no Engenhão, eu prefiro em São Januário. Ele, não, mas eu opero no Engenhão também, eu tenho vaga lá também. Eu falei, pô, cara, que bacana, mas eu não vou. Até tirei print da minha conversa com ele, mandei para os vendedores, falei, gente, Flanelinha tá fazendo prospecção e pré-venda de vaga na rua. E vocês, às vezes, não querem ligar para um cliente para fechar uma venda de 5, 10, 20, 30 mil reais. Então, assim, achei um exemplo daquele cara, né? Ele tá ali operando com o que ele tem. Óbvio que ele não mandou só para mim, que ele deve ter uma lista dos clientes. De transmissão, mas não tem problema. Não, ele falou meu nome. Não foi lista de transmissão, não. Falou, seu Flávio, tudo bem? Você vai precisar de vaga para hoje? Então, assim, ele tem uma lista lá dos clientes dele que potencialmente são vascaínos e que vão no jogo para ele já oferecer a vaga. Né? Quando você vai lá, tem uns 50 lá tentando te estacionar, mas só um salvou o contato e mandou mensagem antes para pedir a vaga. Então, assim,
são diferenciais. Alguém treinou esse cara para fazer isso? Foi em alguma empresa que ele aprendeu? Não, é dele, né? Então, é um grande diferencial. Então, assim, faça o melhor que você puder com os recursos que você tem. Então, às vezes a gente não tem todos os recursos. E se a gente for esperar o momento certo, a hora certa, ter tudo funcionando, a gente nunca faz nada. Nunca vai fazer. Nunca vai fazer nada. E pegando um gancho no que você falou, Flávio, eu vou ir além, tá? No mundo condominial, infelizmente, os gestores e gestoras que estão ouvindo aqui, que vão assistir o nosso podcast, eles vão colocar aqui embaixo o que eles acham disso que eu estou falando aqui. A gente chega, às vezes, para concorrer numa assembleia e as pessoas exigem um monte de certidões, graduação, doutorado, mestrado. Só que o principal é você gostar de pessoas. O principal é você conseguir se comunicar. Existem pessoas que estão perdendo gestões, oportunidades por falta de comunicação. Você falou o tempo todo de comunicação. A comunicação vem antes do treinamento. Então, assim, antes da gente ir para as considerações finais... Uma coisa, só para fazer um complemento a isso que você falou, a comunicação positiva. Porque muitas das vezes, a gente, no nosso relacionamento de vida e de profissional, a gente tende a focar no lado ruim das pessoas. Lado que todos nós temos. Eu tenho, você tem. E o que brilha? Brilha onde você joga a luz. Se você foca no lado positivo das pessoas, aquilo floresce, as pessoas melhoram, crescem e se desenvolvem. Já pelo contrário, se você é uma pessoa extremamente crítica, que você só pega nos pontos negativos das pessoas, aquela pessoa vai se reprimindo, vai se retraindo, até que um momento chega o ponto da descontinuidade. Então, a gente escolhe onde a gente vai jogar a luz, né? Então, a gente que está na gestão, a gente pode escolher a forma como a gente vai falar das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu cobro muito, você sabe disso, não é? Muito, tá, gente? Assim, não é pouco, não. É o tempo todo. E eu acho que não cobrar as pessoas é não respeitar o potencial que elas têm. Exato. Entendeu? Você tem que cobrar, porque as pessoas têm mais para dar. E você que assume o papel de líder, você tem que falar, não, eu vou tirar o melhor. Quando você relapso, não, isso é assim, sempre foi assim, a Gabriela nasci assim, cresci assim. Síndrome de Gabriela, como diz meu amigo Fúvio. É isso aí. Então, se você age dessa maneira, você é tão relapso quanto ela. Então, você tem que tentar valorizar as pessoas. E só para encerrar, uma última coisa que eu sou chato em falar, mas eu acho que vale para os síndicos e para as pessoas em geral, para mim só tem 2 tipos de pessoas. É quem dá desculpa e quem dá a solução. Não tem meio do caminho. Ou você dá uma desculpa ou você dá uma solução. E as desculpas, elas são muito fáceis, e as desculpas, num primeiro momento, elas não são pro outro. Elas são para si mesmo. Ah, eu não consegui porque os meus pais isso, eu não tive sucesso porque eu nasci em Duque de Caxias, ou por uma série... Porque eu sou negra. Porque eu sou negra, porque eu sou mulher. Então a gente dá desculpas pros nossos insucessos, para tudo, né? E quando a gente assume o papel de responsável pela nossa vida, que é o que a gente passa a focar na solução. E não na desculpa. Exatamente isso. Né? Porque as desculpas a gente tem. Né? Não consegui, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Então, a autorresponsabilidade te leva a ser uma pessoa que gera solução. E atrás de cada problema, de cada desafio, existe uma oportunidade de você dar a solução. Por mais difícil que seja, existe uma oportunidade ali. E eu acho que para os síndicos, condôminos, que pensam dessa forma, e os problemas são inúmeros num condomínio, se você olhar para o problema de uma forma crítica, você vai ter uma visão do teu time. Se você olha com uma visão de quem quer efetivamente resolver e é interessado na solução, você vai ser visto de uma forma diferente. Exato. Bom, gente, adorei o papo. Obrigado. Muito, muito, muito bom. Tinha que ser 2, 3 horas pra gente contar todas as histórias. É que a gente fala muito, né? Nossa. Mas assim, eu quero convidar você, que é gestor e gestora condominial, para não perder essa oportunidade de estar com a gente dia 30 de outubro, a partir das 9 horas, lá no auditório da CADEG, porque o que a gente não entregou aqui, a gente vai entregar tudo nesse auditório, nessa festa linda para comemorar os 4 anos do projeto Chá das Síndicas, lá na CADEG no dia 30. Então, o link está aqui embaixo, faça suas inscrições e vá para conhecer o Flávio. O Flávio, com certeza, deu muitas dicas aqui, mas ele vai acrescentar muito mais na gestão de vocês. Então, não percam. Flávio, eu vou estar lá. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado aí pela de verdade. Eu acho que é muito importante essa conexão que vocês estão vendo aqui de uma pessoa que vendia quentinha no lixão de Gramacho,
atendeu uma oportunidade no Jornal de Domingo, trabalhou na empresa familiar do Flávio e hoje eu estou aqui com o meu podcast, com o meu projeto, para a gente contar essa história de evolução. E é uma vitória nossa, né? Nossa. É uma vitória nossa junto. Gente, muito obrigada e aguardo vocês lá. E pode me seguir, Flávio da Flaviense, tá? Eu tento dar dicas de negócios, tudo lá no meu Instagram, Flávio da Flaviense. Pode seguir. Isso aí, muito obrigada. Obrigado, valeu.